Gênesis capítulo 22. Este capítulo ocupa-se da prova Deus ao seu servo Abraão. Abraão encontra-se agora num estado próprio para que o seu coração seja posto à prova. Depois de ter confessado o segredo do seu coração, em capítulo 20, e havendo saído de sua casa escravo e seu filho, no capítulo 21, ele está agora na posição mais honrosa que qualquer alma pode ter, e esta é uma posição de prova da mão do próprio Deus. Existem várias formas de provação: provação às mãos de Satanás, provação devido às circunstâncias, porém o caráter mais elevado de provação é aquele que vem diretamente das mãos de Deus, quando ele põe um ente querido na fornalha do fogo para provar a realidade da sua fé. Deus faz isto. Ele tem que ter a realidade. De nada servirá dizer, Senhor, Senhor, ou eu vou, Senhor. O coração tem que ser provado até ao máximo, de modo que nenhum elemento de hipocrisia, ou falsa profissão, possa ser permitido nele. Dá-me, filho meu, o teu coração, Provérbios 23 versículo 26. O Senhor não diz, dá-me a tua cabeça, ou o teu intelecto, ou os teus talentos, ou a tua língua, ou o dinheiro, mas, sim, dá-me o teu coração. E a fim de provar a sinceridade da nossa resposta a este convite gracioso, ele deitará a mão a qualquer coisa muito querida dos nossos corações. Deste modo ele diz a Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Isto importava tocar muito de perto o coração de Abraão. Era passá-lo na verdade rigorosamente por um cadinho. Deus requer a verdade no íntimo. Pode haver muito de verdade nos lábios, e no intelecto, mas Deus procura-a no coração. As provas vulgares do amor de nossos corações não satisfarão Deus. Ele próprio não ficou satisfeito em dar uma prova vulgar, deu o seu filho, e nós deveríamos aspirar dar provas extraordinárias do nosso amor àquele que nos amou, até mesmo quando estávamos mortos em delitos e pecados. Contudo, é bom notarmos que Deus dá-nos uma honra notável quando prova os nossos corações. Nunca lemos que Deus tivesse tentado Ló. Não, Sodoma tentou Ló. Ele nunca alcançou um engrandecimento suficiente para ser provado pela mão do Senhor. Era evidente que havia muita coisa entre o seu coração e o Senhor, e isso não necessitava, portanto, da fornalha para o provar. Sodoma nunca tentou Abraão. Isto ficou claro na sua entrevista com o rei de Sodoma, no capítulo 14. Deus sabia bem que Abraão o amava muito mais do que a Sodoma, porém tinha de ficar bem claro que ele o amava mais do que toda outra coisa, pondo a sua mão sobre o objeto mais querido do seu coração. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Sim, Isaque, o filho da promessa, Isaque, o filho da esperança paciente, o objeto do amor paternal, e aquele em quem todas as nações da terra deviam ser abençoadas. Este Isaque tinha que ser oferecido em holocausto. Isto, certamente, era pôr a fé à prova, a fim de que, sendo mais preciosa do que o ouro que perece, embora fosse provada pelo fogo, pudesse ser achada para louvor, honra e glória de Deus. Se a alma de Abraão não tivesse permanecido simplesmente em Deus, ele nunca poderia ter rendido obediência resoluta a um tal mandamento. Mas Deus era o suporte vivo e permanente de seu coração, e por isso ele estava pronto a dar tudo por ele. A alma que tem achado todas as suas fontes em Deus pode, sem hesitação, afastar-se de todas as correntes da natureza. Podemos prescindir da criatura, na proporção em que nos tivermos familiarizado com o Criador, e nada mais. Tentar deixar as coisas visíveis de qualquer outro modo, que não seja a energia da fé que lança mão do invisível, é o esforço mais inútil que se pode imaginar. Não pode ser conseguido. Enquanto não achar tudo em Deus, eu conservarei o meu Isaque. E quando podemos dizer pela fé, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, que podemos também acrescentar, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmos 46 versículo 1 e 2. Abraão obedece em seguida. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. É a obediência imediata. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Salmos 119 versículo 60. A fé nunca olha para as circunstâncias, nem considera os resultados, espera só em Deus, exprime-se deste modo:
Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Gálatas 1 versículo 15 e 16. Logo que consultamos carne e sangue, o nosso testemunho e serviço são manchados, porque carne e sangue não podem obedecer. Devemos madrugar e levar, pela graça, o preceito divino. Deste modo somos abençoados e Deus é glorificado. Se a palavra de Deus é a base da nossa atividade, ela dar-nos-á sempre força e estabilidade de operação. Se atuarmos apenas por impulso, logo que o impulso acaba, a ação acaba também. Existem duas coisas necessárias a uma carreira contínua e consciente de ação, a saber, o Espírito Santo, como o poder de ação, e a palavra para nos dar direção apropriada. Para ilustrar, o vapor de uma máquina de caminho de ferro seria de pouca utilidade sem os carris firmemente estendidos. O vapor é o poder por meio do qual somos transportados, e as linhas representam a direção. Escusado será dizer que as linhas seriam de pouca utilidade sem o vapor. Bom, Abraão foi abençoado com as duas coisas. Ele tinha o poder de ação conferido por Deus e a ordem de atuar dada também por Deus. A sua dedicação era de caráter definido, e isto é profundamente importante. Vemos por vezes muitas coisas que se parecem com dedicação, mas que, na realidade, são apenas a atividade irregular de uma vontade que não está sob a ação poderosa da palavra de Deus. Essa dedicação aparente é inútil, e o espírito donde ela emana desaparecerá rapidamente. Podemos estabelecer este princípio, sempre que a dedicação ultrapasse os limites divinamente marcados é duvidosa. Se não chegar a atingir estes limites é defeituosa, se correr sem eles é desordenada. Concordo em absoluto que há operações extraordinárias do Espírito de Deus nas quais ele mantém a sua própria soberania e se eleva acima dos limites normais, mas, em tais casos, a evidência da atividade divina será suficientemente forte para incutir convicção em toda a mente espiritual, nem tão pouco estas operações interferirão, de nenhum modo, com a verdade do princípio que a verdadeira dedicação será sempre fundamentada e governada por princípio divino. Sacrificar um filho poderia parecer um ato de extraordinária dedicação, mas não se esqueça que o que deu valor a esse ato, à vista de Deus, foi o fato simples de ser baseado no mandamento de Deus. Temos, ainda, outra coisa ligada com o verdadeiro afeto, e isto é o espírito de adoração. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado. O servo verdadeiramente consagrado terá em vista, não o seu serviço, por muito grande que seja, mas o Senhor, e isto produzirá o espírito de adoração. Se eu amar o meu mestre, segundo a carne, pouco se me dará se limpo os seus sapatos ou seguiu a sua carruagem, porém se eu pensar mais em mim do que nele, preferirei ser cocheiro do que engraxador. E assim precisamente no serviço do Mestre Celestial, se eu pensar só em ele, estabelecer igrejas e fazer tendas será o mesmo para mim. Podemos ver a mesma coisa no ministério angélico. A um anjo não interessa se é mandado destruir um exército ou proteger a pessoa de qualquer herdeiro da salvação. E o Mestre quem enche inteiramente a sua visão. Como alguém observou, se 2 anjos fossem enviados do céu, um para governar um império e o outro para varrer as ruas, eles não discutiriam quanto ao seu trabalho. Isto é verdadeiro, e devia ser assim conosco. O servo deveria estar sempre ligado com o adorador, e o trabalho das nossas mãos perfumado com a respiração ardente dos nossos espíritos. Em suma, devíamos partir sempre para o nosso trabalho no espírito daquelas palavras memoráveis: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. Isto guardar-nos-se efetivamente daquele serviço meramente maquinal no qual estamos tão prontos a cair, fazer as coisas por amor de as fazer, e estando mais ocupados com o nosso trabalho do que com o Senhor. Tudo deve partir da simples fé em Deus e obediência à sua palavra. O sacrifício de Isaque é a imagem do sacrifício de Cristo. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, Hebreus 11 versículo 17. É só na medida em que andamos pela fé que podemos começar, continuar e acabar a nossa obra para Deus. Abraão não só partiu para oferecer o seu filho, como continuou seu caminho, e chegou ao lugar que Deus havia escolhido. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. E mais adiante lemos: e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Isto era realmente obra de fé e trabalho de amor, 1 Tessalonicenses 1 versículo 3, no sentido mais elevado. Não era simples mistificação, não era aproximação de lábios, enquanto que o coração está longe, não era dizer, sim, Senhor, eu vou, e não ir. Era tudo profunda realidade, como a fé sempre se deleita em produzir, e Deus se deleita em receber. E fácil fazer uma demonstração de afeto quando não há necessidade dele. É fácil dizer, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Mateus 26 versículo 33 ao 35, mas o ponto é suportar a provação. Quando Pedro foi submetido à prova, ele falhou completamente. A fé nunca fala do que fará, mas faz o que pode, no poder do Senhor. Nada pode ser mais indigno do que um espírito de pretensão. E tão desprezível como o fundamento em que se baseia. Porém, a fé atua quando é provada, e até então está contente por ser invisível e silenciosa. Ora, não é necessário acentuar o fato que Deus é glorificado nestas santas atividades da fé. Ele é o seu objeto imediato, assim como a origem de onde elas emanam. Não houve acontecimento na história de Abraão em que Deus fosse tão glorificado como no Monte Moriá. Foi ali que ele pôde ficar habilitado a dar testemunho do fato que todas as suas fontes estavam em Deus, achará-as não só antes, mas depois do nascimento de Isaque. É um ponto tocante, este. Uma coisa é descansar nas bênçãos de Deus e outra coisa descansar em Ele próprio. Uma coisa é confiar em Deus quando temos perante os nossos olhos o meio pelo qual a bênção deve vir, mas outra muito diferente quando esse meio não existe. Foi isto que provou a excelência da fé de Abraão. Ele mostrou que podia confiar em Deus por uma descendência inumerável não apenas enquanto Isaque estava diante dele em vigor e saúde, mas da mesmíssima maneira se ele fosse a vítima sobre o fogo do altar. Era uma ordem mais elevada de confiança em Deus, era confiança pura, não era uma confiança apoiada em parte por Deus e em parte pela criatura. Não, baseava-se num pedestal sólido, a saber, Deus. Ele considerou que Deus era poderoso, nunca considerou Isaque poderoso. Isaque, sem Deus, nada era, Deus, sem Isaque, era tudo. Isto é um princípio de importância incalculável, calculado evidentemente para experimentar o coração de um modo penetrante. Faz-me alguma diferença ver o meio aparente da minha bênção esgotar-se? Encontro-me suficientemente perto da fonte essencial para poder, com espírito de adoração, ver todos os regatos da criatura secarem-se? É uma pergunta penetrante. Compreendo eu a suficiência de Deus para poder, com efeito, estender a minha mão e tomar o cutelo para imolar o meu filho? Abraão pôde fazer isto, porque a sua fé estava posta no Deus da ressurreição. Ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, Hebreus 11 versículo 18. Numa palavra, era com Deus que ele tinha de tratar, e isso era o bastante, mas não lhe foi consentido descarregar o golpe. Havia chegado ao extremo, tinha chegado ao limite para além do qual Deus não podia permitir que ele fosse. O bendito Senhor poupou o coração do pai a dor que ele não poupou o seu próprio coração, a dor de ferir o seu filho. Deus, bendito seja o seu nome, foi além do limite, pois nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes, o entregou por todos nós. Romanos 8 versículo 32, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, Isaías 53 versículo 10. Não se ouviu nenhuma voz do céu quando, no Calvário, o Pai ofereceu o seu Filho unigênito. Não, foi um sacrifício inteiramente consumado, e, na sua consecução, foi selada a nossa paz eterna. Abraão demonstra sua fé mediante suas obras. Contudo, o afeto de Abraão foi plenamente provado, e aceito. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Notemos a frase, agora sei. A prova nunca havia sido feita antes. Existia, sem dúvida, e Deus sabia isto. Porém, o ponto importante aqui é que Deus acha o seu conhecimento do fato sobre a evidência tirada do altar do Monte Moriá. A fé é sempre comprovada pela ação, e o temor de Deus por meio dos frutos que resultam dela. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Tiago 2 versículo 21. Quem poderia pensar pôr em dúvida sua fé? Tirai a fé, e Abraão aparecerá no Monte Moriá como um assassino e um doido. Tomai a fé em conta, e ele aparece ali como um adorador consagrado, um homem temente a Deus e justificado.
porém a fé tem que ser provada. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? Tiago 2 versículo 14. Deus ou o homem ficarão satisfeitos com uma profissão infrutuosa e ineficaz? Certamente que não. Deus busca a realidade e honra aonde a vê, e quanto ao homem, ele nada pode compreender, salvo a expressão viva e inteligível da fé que se manifesta em ações. Estamos rodeados da profissão religiosa, a fraseologia da fé anda em todos os lábios, porém, a fé em si é uma joia tão rara como sempre, essa fé que torna o homem capaz de sair da costa das circunstâncias e enfrentar as ondas e os ventos, e não só enfrentá-los, mas suportá-los, até mesmo se o mestre estiver aparentemente dormindo sobre uma almofada. Vamos ver agora o ensino do Espírito por meio de Tiago e Paulo. E aqui quero referir a harmonia perfeita que existe entre Tiago e Paulo sobre o assunto da justificação. O amigo inteligente e espiritual, que se curva perante a verdade importante da inspiração plenária da Escritura Sagrada, sabe muito bem que, sobre esta questão não é com Paulo ou Tiago que temos de tratar, mas com o Espírito Santo, que graciosamente usou estes dois venerandos homens como a pena para escrever os seus pensamentos. Precisamente como eu poderia pegar numa pena de penas ou de aço para escrever os meus pensamentos, em cujo caso seria inteiramente absurdo falar de discordância entre as duas penas, uma vez que o escritor era o mesmo. Por isso é impossível que dois escritores inspirados pudessem chocar-se, como corpos celestiais, à medida que se moviam na órbita divinamente indicada, e entrar em colisão. Na realidade, existe, como podia esperar-se, a maior e mais perfeita harmonia entre estes dois apóstolos sobre o assunto da justificação, com efeito, um é a contraparte ou o expoente do outro. Paulo dá-nos o princípio íntimo, e Tiago a revelação desse princípio, aquele apresenta a vida oculta, este a vida manifestada, o primeiro vê o homem na sua relação com Deus, o último encararam na sua relação com o seu semelhante. Bom, nós precisamos de ambos, o íntimo não serviria sem o exterior, e o exterior seria inútil e impotente sem o íntimo. Abraão foi justificado quando creu em Deus, e Abraão foi justificado quando ofereceu Isaque, seu filho. No primeiro caso temos o segredo de Abraão, e no último seu reconhecimento público pelo céu e pela terra. É conveniente notarmos esta distinção. Não se ouviu nenhuma voz do céu quando Abraão creu em Deus, embora no parecer de Deus ele fosse ali, então, considerado justo, mas quando ele ofereceu o seu filho sobre o altar, Deus pôde dizer, agora sei, e todo o mundo teve uma prova poderosa e incontestável do fato de que Abraão era um homem justificado. Assim será sempre. Onde quer que existir o princípio íntimo haverá atuação exterior, porém todo o valor desta resulta da sua ligação com aquele. Desligai, por um momento, a atuação de Abraão, conforme é estabelecida por Tiago, da fé de Abraão, como é estabelecida por Paulo, e que virtude justificadora terá ela? Nenhuma absolutamente. Todo o seu valor, a sua eficácia, a sua virtude emanam do fato que era uma manifestação exterior daquela fé, por virtude da qual ele havia sido contado justo perante Deus. Mas temos dito bastante quanto à harmonia admirável entre Paulo e Tiago, ou antes, quanto à unidade da voz do Espírito Santo, quer essa voz seja proferida por Paulo ou por Tiago. Voltemos agora para o nosso capítulo. Interessante vermos aqui como a alma de Abraão é levada a uma nova descoberta do caráter de Deus por meio da prova da sua fé. Quando podemos suportar a aprovação da própria mão de Deus, é certo levar-nos a alguma nova experiência com respeito ao seu caráter, a qual nos faz conhecer quão valiosa é a aprovação. Se Abraão não tivesse estendido a sua mão para imolar o seu filho, ele nunca teria conhecido as ricas e excelentes profundidades desse título que ele aqui dá a Deus, a saber, o Senhor proverá. É só quando somos realmente postos à prova que descobrimos o que Deus é. Sem provação podemos ser apenas teóricos, e Deus não nos quer assim, Ele quer que entremos nas profundidades vivas que há em Ele próprio, as realidades divinas de comunhão pessoal com Ele. Com que sentimentos e convicções diferentes deve Abraão ter retrocedido do Monte Moriá para Berseba? Do Monte do Senhor ao Poço do Juramento. Quão diferentes eram agora os seus pensamentos acerca de Deus? Que pensamentos diferentes acerca de Isaque? Como eram diferentes os seus pensamentos quanto a tudo? Na verdade, nós podemos dizer, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, Tiago 1 versículo 12. É uma honra dada pelo próprio Senhor e a bem-aventurança da experiência a que ela conduz não pode ser facilmente calculada. É quando aos homens,
para empregarmos a linguagem do Salmo 107 versículo 27, se lhes vai toda a sabedoria, que eles podem descobrir o que Deus é, ó. Que Deus nos dê graça para podermos sofrer a provação, e a obra de Deus poder ser vista e o seu nome glorificado em nós. Há um ponto que, antes de terminar os meus comentários sobre este capítulo, desejo frisar, a saber, o modo gracioso como Deus dá a Abraão crédito por ter praticado o ato para o qual se mostrou tão disposto. Por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Isto corresponde lindamente com a observação do Espírito quanto ao feito de Abraão, conforme nos é apresentado em Hebreus 11, e também em Tiago 2. Em ambas as escrituras ele é considerado como tendo oferecido seu filho Isaque sobre o altar. O grande princípio transmitido por todo o acontecimento é este: Abraão mostrou que estava preparado para perder tudo menos Deus, e, além disso, foi este mesmo princípio que o constituiu e declarou um homem justificado. A fé pode agir sem alguém ou sem coisa alguma, mas não sem Deus, tem o pleno sentimento da sua suficiência e pode, portanto, deixar tudo mais. Por isso Abraão podia apreciar devidamente as palavras "por mim mesmo, jurei". Sim, estas palavras maravilhosas "por mim mesmo" eram tudo para o homem da fé. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Hebreus 6 versículo 13 e 16 e o 17. A palavra e o juramento do Deus vivo devem pôr fim a todas as contendas e esforços da vontade humana, e formar a âncora irremovível da alma por entre toda a agitação e tumultos deste agitado mundo. Temos de nos condenar a nós próprios constantemente pelo pouco poder que as promessas de Deus têm em nossos corações. Professamos crer nelas, mas, infelizmente, não são aquela realidade profunda, permanente, influente que devia ser sempre. Não tiramos delas aquela consolação que está calculado elas concederem. Quão pouco preparados estamos, no poder da fé e na promessa de Deus, para imolar o nosso Isaque. Devemos clamar a Deus para que seja do seu agrado dotar-nos de discernimento quanto à realidade bendita de uma vida de fé em Ele mesmo, para que assim possamos compreender melhor a importância daquela palavra de João: "Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé", 1 João 5:04. Só poderemos vencer o mundo pela fé. A incredulidade põe-nos debaixo das coisas presentes, ou, por outras palavras, dá ao mundo a vitória sobre nós. A alma que tem compreendido, por meio do ensino do Espírito Santo, o significado da suficiência de Deus, é inteiramente independente das coisas da terra. Prezado amigo, oxalá nós compreendamos isto, para nossa paz e alegria em Deus e a sua glória em nós.